Boa noite a todos, boa noite a todas, a todos que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara de Vereadores. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Está muito alto, sim. Alto, né? Tudo bem, sim. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é tirada de João, capítulo 4, no versículo 7. Caríssimos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conheceu a Deus. Quem não ama, não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Solicito que faça a leitura do expediente. 74ª sessão ordinária, 17/10/2022, expediente. Projetos de lei de iniciativa do Poder Legislativo, PDL 109/22 e PL 110/22, de autoria da vereadora Giovana Zanetti. Projeto de decreto legislativo, PDL 22/2022, de autoria do vereador Salésio Lima. Projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, PE 97/2022, de autoria do prefeito municipal. Projeto de decreto legislativo PDL 23/22, de autoria do vereador Albertino Pacheco. Indicação número 803/22, de autoria do vereador Nicolas Martins. Indicações número 804/22 até 806/22, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 646/22, de autoria do vereador Nicolas Martins. Indicação número 807/22, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 647/22, de autoria do vereador Márcio Darós. Indicações número 808/22 até 814/22, de autoria do vereador Manuel Rosenque. Requerimento número 648/22, de autoria do vereador Manuel Rosenque. Requerimentos número 649/22 e 650/22, de autoria do vereador Júlio Kamiski. Indicação 815/22, de autoria do vereador Manuel Rosenque. Requerimento número 651/22, de autoria do vereador Manuel Rosenque. Ofício do Executivo, 32/2022. Ofício 1152/2022, Criciúma, 17 de outubro de 2022. Prezada senhora presidente, cumprimentando-a cordialmente, vimos, por meio deste, informar o desligamento do servidor Arleu Ronaldo da Silveira do cargo de secretário municipal de saúde a partir de 17 de outubro de 2022, a pedido, conforme decreto SG número 1812/22, de 14 de outubro de 2022, em anexo. Prefeito Clésio Salvário. Excelentíssima senhora vereadora Roseli Maria de Luco Pisolo, presidente da Câmara Municipal de Criciúma. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Cada vereador possui 3 minutos e meio. Com a palavra, o vereador Juarez de Jesus. Aliás, Paulo Ferrares, porque o vereador Obadias está ausente. Cumprimentar a senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público aqui presente. Cumprimentar ao Audílio, jornal Tribuna, presente nessa casa, parabéns pelo seu trabalho. A todos, né? Vereadores, hoje estivemos no Hospital Santo Agostinho, e abre-se o Centro de Reabilitação multiprofissional para atender pacientes, né? Pacientes que precisam de fisioterapia, precisam de psicólogo, psiquiatra, em várias, fonoaudióloga, em várias especialidades. Então, vai atender a nossa população. Viemos lutando, todos os vereadores sempre cobrando de fisioterapia, que tem o mais próximo da sua casa, tem pacientes acamados na nossa região, ainda falei a semana passada aqui, paciente acamado sem conseguir ser atendido por uma
por uma clínica fisioterapeuta, porque hoje nós não temos pelo SUS na cidade, todas conveniadas e tem que aguardar 2, 3 meses, e o deslocamento de um acamado até as clínicas é uma dificuldade. Hoje se lança esse centro de recuperação, essa clínica, que é pelo SUS, passa pelo SISREG, o sistema é o mesmo, mas vai atender a região da Grande Santa Luzia, a região do Grande Rio Maina, em todo o distrito. Então, parabéns pelo prefeito municipal, secretário Arleu, por essa iniciativa, que esse é um sonho de cada um dos senhores, tenho certeza, desse vereador. Essa é uma luta, se falar em saúde, como diz, estamos juntos. E a nossa população da nossa região é muito carente e precisa muito. Pacientes que não têm a mínima condições de sair de casa, ou se tiver um carro para levar, precisa ter uma clínica muito próxima aí e que atenda as pessoas. Então, não temos dúvida que é um grande projeto e esperamos que daqui a pouco se estenda para outras regiões. Obrigado, senhora presidente. Nós aproveitamos para dar as boas-vindas para o nosso vereador Giovanni Mondado. Bem-vinda de volta a casa. Tá? Prazer tê-la aqui. Com a palavra, o vereador Juarez de Jesus. Declina com a palavra, o vereador Salésio Lima. Declina com a palavra, o vereador Jair Alexandre. Senhora presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Senhora presidente, venho a essa tribuna para, com muito orgulho, satisfação, na última semana atrás, estive no encontro em Balneário Camboriú, provocado pelo prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício, que é do PL, aonde fez um convite a todos os prefeitos para um encontro com o presidente da República, candidato à reeleição, Jair Messias Bolsonaro. Estive ali como vereador do PL, boa parte, centenas de prefeitos, mais de 200 prefeitos estavam presentes, do qual o nosso prefeito aqui de Criciúma, Clécio Alvaro, presente nessa reunião com os prefeitos, com o presidente da República, deputados estaduais, federais, centenas de vereadores presentes ali. Estava ali na Santuro, em Balneário, mais de 5.000 autoridades entre vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, deputados, para ouvir o presidente da República, né? Candidato à reeleição, e nós nos sentimos muito à vontade, né? Não só com o presidente da República, que com certeza irá se reeleger, se Deus assim o permitir, mas também com o candidato à reeleição, candidato à eleição aqui em Santa Catarina, o senador, então, candidato Jorginho Melo, também presente, com o senador eleito pelo estado de Santa Catarina, Jorge Seif, do nosso partido, o PL. E ouvimos ali, temos acompanhado, né, a questão da inflação na nossa nação. O Brasil está no trilho certo, caminhando muito bem. Novamente, o IPCA do Brasil deu deflação agora no mês de setembro. A inflação no Brasil, nos últimos 12 meses, está em 7,17, abaixo dos Estados Unidos. Um país governado pela esquerda, está aí com a inflação acima de 8%. Aqui, outro país governado pela esquerda, a Argentina, está em torno de 78%, vereador Júlio Kaminski, quase 80% da inflação. A esquerda, ela sabe muito bem fazer o papel no legislativo, mas no executivo você não encontra uma cidade no estado de Santa Catarina que teve um prefeito que governou o município e deu certo, né? Cito a maior cidade em Santa Catarina, Joinville, quando foi governado pelo PT, a cidade empobreceu, porque o PT, infelizmente, não sabe governar, não sabe administrar no executivo. Então, falo isso com orgulho de ter
o nosso presidente, que está indo à reeleição, que vai ser eleito presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Com a palavra, vereador Daniel Antunes. Boa tarde, senhora presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, agora plural, né? Desejar aqui boas-vindas à nossa colega vereadora Giovana Mondardo, minha colega de mesa, que tem 38.862 motivos alegres de energia carregada para voltar a esta casa. Seja bem-vinda, vereadora, aos que nos assistem pelo plenário e também pela TV Câmara. Senhora presidente, primeiramente, eu gostaria de ressaltar e agradecer ao nosso secretário de Saúde, colega vereador Arleu da Silveira, que encerra hoje as suas atividades como secretário de Saúde e encerrou com chave de ouro esse período que ele esteve ali, né, enquanto esteve ausente o secretário Acélio Casagrande, inaugurando ali no Rio Maina, que era a sede do Hospital Psiquiátrico, o Centro Multiprofissional e Multidisciplinar que atenderá os distritos do Rio Maina e Santa Luzia. E os outros distritos, vereador Daniel? Os outros distritos, como já estão alocados nas sedes, que são Centro, Próspera e Boa Vista e Quarta Linha, continuarão sendo atendidos nas unidades como se mantém. E também quero aqui fazer uma menção elogiosa à coordenação, ao MOP, ao Serviço de Transporte da Secretaria de Saúde, na pessoa da coordenadora, a Morgana, porque muitas das vezes a Morgana resolve os problemas fora do horário. O horário dela, eu penso que encerra às 17 horas. Mas às vezes as pessoas ou esquecem ou às vezes não são bem orientadas quando saem com encaminhamento para solicitar carro, para hemodiálise, para realização de exames, para fisioterapia, ou até mesmo para disponibilizar ambulâncias quando se trata de pessoas com dificuldade de ambular, como foi o caso, um caso de uma família semana passada, que esqueceu. E no dia seguinte, às 8 horas, aquela paciente recém feita uma cirurgia por conta de um acidente, precisava estar às 8 horas no CAPS. Eu saí dessa casa na quinta-feira, era 7 horas da noite, cheguei em casa, vi um áudio, encaminhei para a Morgana, que prontamente resolveu aquele caso. Então, realmente, é um serviço que funciona, presidente, colegas vereadores, inclusive estou sugerindo para que ela venha nessa casa, numa tribuna livre, para compartilhar conosco, colegas, que certamente todos já conhecem, né? E também a população em geral. Era isso, presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Júlio Kaminski. Declina com a palavra, vereador Manuel Rosengue. Você tem o tempo do vereador Miri D'Agostin. Talvez nem seja necessário, vereador. De qualquer maneira, fico agradecido. Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras e vereadores, nossa audiência, muito boa tarde. Hoje, no Brasil, temos cerca de 14 milhões de brasileiros com alguma doença no coração. 400 mil pessoas morrem por ano dessas enfermidades. É comum vincular o surgimento de problemas no coração ao sedentarismo, obesidade e hipertensão. Porém, você sabia que também há relação entre saúde mental e doenças cardíacas? Doentes psiquiátricos têm de 2 a 3 vezes mais chances de irem a óbito quando acometidos por doenças cardiovasculares. O estresse, condição comum na realidade atual, é um dos fatores de risco mais graves para o surgimento de doenças cardiovasculares. Segundo estudo realizado na Inglaterra, pacientes com depressão, esquizofrenia ou transtorno bipolar possuem 78% mais riscos de desenvolver doenças cardiovasculares em longo prazo.
Um estudo divulgado pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo verificou que quem tem transtorno de ansiedade generalizada possui um risco 30% maior de ter problemas no coração. A insônia, sendo aí um sintoma de ansiedade ou de depressão, pode elevar aí o desenvolvimento da hipertensão em até 520%. Eu imagino que agora vocês consigam entender por que eu fico batendo na mesma tecla, né, sobre saúde mental. Os grandes fatores de risco para a maioria das doenças graves e crônicas existentes, gerando esse caos na saúde pública. Eu só me pergunto a quem interessa, né, que continuemos a focar esforços na consequência e não na causa. Aliás, hoje eu até gostaria de aproveitar aqui para cumprimentar, né, o nosso já ex-secretário Arlindo da Silveira e o prefeito Clédio Salvaro aí pela inauguração do Centro Multiprofissional, né, aí num esforço de melhorar o atendimento às pessoas com transtornos mentais. E sobre isso também nós estaremos hoje fazendo uma live com o doutor Luiz Ovando, que também é deputado federal, e ele é cardiologista, um especializado realmente em cardiologia. Nós vamos fazer uma live hoje conversando com ele sobre isso. É isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Antônio Manuel. Dê o seu tempo para a vereadora Giovana Mondardo. Com a palavra, a vereadora Giovana Zanetti. Boa tarde, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadora, a todos que nos assistem aqui. Eu subo essa tribuna hoje para lembrar do Dia do Professor, que foi no dia 15 de outubro, que foi neste sábado, para parabenizar todos os professores da nossa cidade, enfim, do nosso país, todos os educadores e principalmente os nossos professores colegas, meus colegas professores da Rede Municipal de Ensino, deixar aqui aquela menção, né, importante, que são educadores que realmente têm um compromisso com a educação. Era isso. Obrigada. Com a palavra, vereador Márcio Darós. Senhora presidente, mesa, colegas vereadores e ao público que nos assiste. Então, eu subo aqui hoje para comentar sobre novamente assuntos que são desagradáveis para a nossa cidade, que são a questão dos furtos. Agora, a nossa via rápida passou pelo furto de mais de 500 metros de fio, mais de meio quilômetro de fio. Esse assunto até foi questionado no dia, na ocasião que o Zalmir esteve aqui, e realmente eles tomaram providência, fizeram as valas com mais de 1 metro de profundidade, concretaram e ainda conseguiram furtar esses cabos. Então, assim, a nossa situação da nossa, não digo de nossa cidade, mas de toda a região, porque o problema não está só em Criciúma, mas acredito que por a lei ser tão branda, porque aos nossos postos de saúde é difícil passar uma semana que não acabam tendo furto. As escolas, a mesma coisa, né, Miri? O Miri estava lá, a gente sabia, com os prejuízos imensos. Então, acho que alguns projetos já foram feitos nessa casa, pelo vereador Juarez, um por mim, junto com o Salésio Lima também, para tentar inibir quem comercializa esses furtos. Porque se a gente não bater em cima de quem está comprando, não iria ter a quantidade de furtos e roubos que estão acontecendo na nossa cidade. Então, vamos estar procurando, com certeza, as autoridades competentes no assunto de segurança pública da cidade e vamos estar provocando com eles uma audiência pública. Já peço até o apoio dos colegas vereadores para a gente levar esse assunto à frente, porque eu acho que está na hora de tomar algumas ações mais enérgicas sobre esse assunto.
Era isso aí. Muito obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel Rosenque. Presidente, essa questão de ordem é apenas para tirar de pauta aí o requerimento 651/22. Ok, atendido de plano, senhor vereador. Com a palavra, vereador Paulo César Bittencourt. Declina. Com a palavra, a vereadora Roseli De Luca. Boa tarde aos membros da mesa, aos vereadoras, vereadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu também vim aqui para parabenizar os nossos professores, que no sábado foi o nosso dia, e dizer que eu fico muito triste, como hoje eu estava passando e escutei um rádio dizer assim, porque foi o dia dos professores, tal, apesar dos professores não serem valorizados. Sabe, se criou no Brasil essa ideia, porque não valorização do professor, não. Eu passei a minha vida inteira de professor escutando isso, e vou dizer para vocês que eu nunca me senti desvalorizada por ser professora. Eu sempre tive muito e muito orgulho de ser professora, e eu tenho certeza que todos os professores têm orgulho da profissão que eles escolheram, porque a nossa profissão, como eu sempre digo, é que muda a vida das pessoas. Que nós só conseguimos mudar definitivamente uma pessoa quando ela passa pelos bancos escolares, quando ela consegue chegar numa universidade e mudar a sua vida. Então, gostaria que não se dissesse que o professor é desvalorizado, porque nós, professores, não nos sentimos assim. Nós sentimos que nós temos, sim, uma das profissões mais nobres que existe. E nós não somos professores por vocação, porque antigamente dizia que era vocação, porque daí uma vocação não precisa pagar. Quem tem vocação talvez é padre, é pastor, que é vocação. Nós temos uma profissão, como eu já disse, uma das mais lindas, mais nobres que existe, e é desta maneira que nós gostamos de ser lembrados, sabe? E também, hoje eu fui a uma missa do Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros de Criciúma, nesta semana, na quarta-feira, está fazendo 50 anos de efetivo exercício na nossa cidade. Então, quero dar os parabéns para esses nobres colegas que também têm uma profissão muito nobre, que é salvar a vida das pessoas, salvar o patrimônio também das pessoas. Convidar a todos que na sexta-feira, convidar principalmente os colegas vereadores, vai ter uma sessão lá na Unesc, no auditório Ruilce, em comemoração aos 50 anos do Corpo de Bombeiros aqui na cidade de Criciúma. Então, mais uma vez, aos professores, o meu beijo no coração, e ao Corpo de Bombeiros de Criciúma, muito, muito obrigada por seus 50 anos salvando vidas, salvando patrimônios da nossa cidade. Com a palavra, o vereador Zairo Casagrande. Declina. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondardo. Lembrando que a senhora tem mais o tempo do vereador Antônio Manuel. Por favor, né? Primeiro, boa tarde, presidente, a toda a mesa diretora. Em nome deles, cumprimentar meus nobres colegas vereadores e vereadora. E, de forma muito especial, aos servidores dessa casa, que sempre foram muito solícitos. Agradecer ao meu suplente vereador Albertino Pacheco, que me substituiu nesses 75 dias, que estive dedicada a uma campanha eleitoral que considero, presidenta, sair vitoriosa. Vitoriosa porque 38.862 votos numa primeira eleição a nível estadual foi uma grande vitória. Eu tenho só 29 anos. Comecei a minha vida política há 2 anos. Creio que ter sido a 4ª mais votada aqui no município de Criciúma, com 10.409 votos, ficando atrás somente dos atuais deputados federais, foi uma vitória política gigante. O começo de uma história, mas que eu não construí sozinha. E que acho que, mesmo eu não tendo preparado uma grande fala de agradecimento aqui, vereador,
ouso dizer que esse é o momento para agradecer cada um e cada uma que se dedicou ao longo desses últimos meses, e talvez desde o ano passado, muitos sem saber, a nos ajudar a construir uma grande história e uma grande campanha que saiu vitoriosa, ainda que não tenha alcançado a vitória eleitoral. Uma vitória eleitoral que, por pouquíssimo, vereador, em torno de 10 mil e uns quebrados de votos, que eu não entrei como deputada federal, ficando na segunda suplência de deputada federal entre a nossa chapa de deputados. Se as regras de 2018 valessem para a eleição desse ano, eu teria sido puxada, teria sido eleita vereadora com 38.800, deputada federal com 38.800 votos. Então eu fico muito feliz, porque é só o começo de uma grande história e de uma dedicação que a gente vai ter pelos próximos anos, não só aqui na Câmara de Vereadores, mas se comunicando com toda a sociedade de Criciúma, região e do estado de Santa Catarina, porque entendemos que demandas essas que a gente trouxe para a Câmara nos últimos anos eram invisibilizadas, eram subjugadas e marginalizadas. Trazendo essas demandas para a Câmara, a gente não conquistou esses votos e esse apoio sozinhos. Conquistamos de maneira coletiva através de um projeto que entende que todos nós precisamos ser representados na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Desse modo, entendendo os retrocessos que a gente passou nos últimos anos, aliás, é inadmissível que a gente não se posicione. Como vereadora dessa cidade, tendo conquistado a segunda maior votação do município, com 2.430 votos, e é uma coisa que, desde o dia 1º de janeiro, a gente esquece, né? Quem que foi primeiro, quem que foi segundo, né? Porque isso não importa no final. O que importa é o nosso trabalho. E se você tem trabalho prestado, você pode sim dizer que você se dedicou. Foi o que a gente fez. 17 leis aprovadas em 18 meses de mandato e retorno agora para continuar um trabalho incessantemente pautado na vida das pessoas que mais precisam e daqueles que são subjugados, daqueles que não estão no orçamento. Portanto, dessas 17 leis, a maioria delas tratando sobre enfrentamento à violência contra as mulheres, será indiscutível a nossa luta em defesa dessas mulheres, em defesa da população que mais precisa, em especial da juventude, das mulheres mães que precisam voltar a trabalhar para botar comida na mesa. Por isso, como eu disse, se posicionar é indissociável da nossa posição como agentes públicos. Diante do cenário eleitoral que se coloca para as eleições de 2022, eleger o melhor projeto é fundamental, mas, acima de tudo, nós, como agentes públicos, eleger o projeto comprometido com a vida das pessoas que mais precisam, essas que não estão no orçamento, essas que, vereador, ainda que a inflação esteja nesse momento uma deflação, que era natural, vídeo IPCA, não nesse ponto, não esquecendo, portanto, das pessoas cujo orçamento da sua vida familiar comprometem quase 80% só com comida, que são as pessoas mais pobres. É essa população que está penando e dependendo de nós de uma resposta nas urnas. Resposta essa que define não só o melhor projeto, mas um projeto comprometido com aqueles que mais precisam e que entende a necessidade diante do momento de retrocesso, porque se fosse, eu falava muito aqui, vereadores, que se dependesse somente do conjunto de falas de Bolsonaro no cercadinho, isso aí tanto não me incomoda. Tanto é que escutei muitas vezes baixarias por aqui, entrou por um ouvido e saiu por outro. Não é isso que me incomoda. O que incomoda são 33 milhões de pessoas vivendo na fome. O que incomoda, vereador, é a juventude não olhar mais para a educação com os sonhos que a gente olhava antes, com a mesma perspectiva de esperança que se sonhava antes. Por isso a minha dedicação vai ser para eleger, no dia 30 de novembro, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, porque entendo que não é só o melhor projeto, mas é o projeto comprometido com a vida das pessoas. Que diante de tudo que a gente passou, vimos gente fazendo chacota da Covid, da vacina, e não se posicionar nesse momento é se posicionar. Se posicionar do lado daqueles que querem a morte, que para si só defendem o poder. No meu caso, não é isso. Não se trata de um projeto individual, mas sim de um projeto coletivo que olha para a vida das pessoas com seriedade. Mesmo que sejam vereadores. Para que a partir do dia 30 se tornem oposição ao governo Lula. Mas que compreendam a essência da necessidade de um governo popular que resgate a dignidade do nosso povo e que se comprometa, acima de tudo, com voltar a botar comida na mesa.
nesse sentido, com a juventude, com a população periférica. Eu entendo que daqui de Criciúma, com o resultado eleitoral que a gente teve, doarei todos os meus dias para construir uma cidade mais digna, mais humana, e que se comprometa cada vez mais com um projeto popular de cidade, de Estado e, acima de tudo, de país. Por isso, contem comigo para eleger Lula presidente no dia 30 de novembro. Muito obrigada. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. 74ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura, grande expediente. Indicação 803/2022, de autoria do vereador Nicola Martins. Conserto do tampão localizado na rua Júlio de Castilho, esquina com a Epitácio Pessoa, de frente a uma sala comercial, bairro São Luís. Indicação 804/22, de autoria do vereador Salésio Lima, manutenção e limpeza da boca de lobo localizada na rua Vitório Serafim, esquina com a rua Araranguá, centro. Indicação 805/22, de autoria do vereador Salésio Lima, reparos na pavimentação asfáltica no corredor do Amarelinho, Avenida Centenário, próximo à parada de ônibus localizada de frente ao Forte Atacadista, bairro Pinheirinho. Indicação 806/22, de autoria do vereador Salésio Lima, reparos na pavimentação asfáltica da rua Duque de Caxias, de frente à Igreja Assembleia de Deus, bairro Comerciário. Requerimento 646/22, de autoria do vereador Nicola Martins, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando quando será realizado o desassoreamento, visto que já há autorização ambiental para o mesmo, de rios às margens da SC 447, os trabalhos foram realizados até as margens da rodovia interrompidos, sendo necessário a comunidade para garantir a qualidade de vida dos moradores da região. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 807/22, de autoria do vereador Salésio Lima, manutenção e limpeza da boca de lobo localizada na rua Coronel Marcos Rovares, de frente ao imóvel 190 Centros. Requerimento 647/22, de autoria do vereador Márcio Darós da Luz, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe algum estudo de incentivo de infraestrutura para empresas que já estão instaladas no município. Se a resposta for positiva, quando os serviços começam a ser disponibilizados? No caso de resposta negativa, é possível fazer um estudo de viabilidade? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador autor, Márcio Darós. Senhora presidente, membros da mesa, colegas vereadores. Então, eu provoco esse requerimento porque nas visitas em algumas empresas a gente é questionado da questão do município de dar algum incentivo que, na minha opinião, está correto, sim, para atrair empresas para nosso município, mas eles questionam, mas será que é possível o município ceder a máquina 1 horinha ou 2 horinhas para fazer um serviço, ou preparar um estacionamento, um próprio acesso às empresas, ou um comércio? Então, eu provoco, não da maneira de serviços grandes, que continua da maneira que a gente continua fazendo através da Câmara, de projeto de lei, mas é de uma maneira semelhante ao porteiro adentro da agricultura, que a empresa possa estar pagando a hora da máquina ou o material com um preço diferenciado e que esteja condições de fazer esse serviço de pequenos monte, não de um serviço tão grande como a gente tem dado algum suporte aqui na Câmara, mas aguardando o município dar esse retorno, depois a gente discute certinho a resposta. Eu tenho certeza que isso vai dar um apoio legal para as empresas que já estão em nossa cidade. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 808/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, reparos da tampa, bem como limpeza de uma boca de lobo existente na rua
linha 3 Ribeirões, próximo ao número 400, bairro Loteamento Bosque do Repouso. Indicação 809-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, pavimentação asfáltica ou com lajota das ruas Joaquim Nabuco, Rua Vicente Dal Ponte, bairro Recanto Verde. Indicação 810-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, manutenção ou substituição de abrigo de passageiro localizado na rua Nicolau Machado de Souza, número 689, bairro Fábio Silva. Indicação 811-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, notificação aos proprietários de terrenos localizados na rua Vicente Dal Ponte, bairro Recanto Verde. Indicação 812-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, substituição do abrigo de passageiro localizado na rua Nicolau Machado de Souza, número 387, bairro Fábio Silva. Indicação 813-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, manutenção do abrigo de passageiro localizado na rua Epitácio Pessoa, número 731, bairro São Luís. Indicação 814-22, autor, vereador Manuel Rosengue da Silva, reparos na pavimentação com lajotas na rua São Carlos, número 46, bairro Santa Catarina. Requerimento 648-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que ele informe a esta Casa Legislativa se existe possibilidade de confecção ou renovação da carteira de saúde para as pessoas que trabalham com manipulação de alimentos serem realizadas nas unidades básicas de saúde, principalmente nas localizadas na área central da cidade. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 649-22, de autoria do vereador Júlio César Camis, que envia o expediente ao chefe do Poder, ao gerente regional da Celesc, agência Criciúma, requerendo informações acerca da manutenção do poste caído no bairro Tereza Cristina, nas margens da estrada de ferro, que está colocando em risco os moradores daquela comunidade. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 650-22, de autoria do vereador Júlio César Camis, que envia o expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Existe a possibilidade de realização de estudo para tornar mão única Rua Lauro Miller, no bairro Centro. A Rua Santo Antônio, ao lado, também é mão única. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 815-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, substituição das lâmpadas queimadas dos postes de iluminação pública, bem como dos abrigos de ônibus na Avenida Centenário, no trecho compreendido entre o bairro Santo Antônio e o bairro Operária Nova. O requerimento? Isso aí. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, PL, número 065/2022, de autoria do vereador Antônio de Oliveira, que determina que a administração pública, nos editais de licitação para a contratação dos serviços, deve exigir da contratada que um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo ou egressos do sistema prisional, com a finalidade de ressocialização do reeducando.
O autor apresentou substitutivo global constante do parecer da CCJ. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela ilegalidade e inconstitucionalidade, tanto do projeto quanto do substitutivo, encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. Em discussão, o parecer da CCJ. Questão de ordem. Cedido ao vereador Juarez de Jesus. Senhora presidente, a questão de ordem para pedir que a mesa receba o substitutivo global 2/2022, referente ao PL 65/2022. Atendido o plano vereador. Obrigado. Continua em discussão o parecer da CCJ. O primeiro, não esse que, o de ilegalidade e inconstitucionalidade, tanto do projeto quanto do substitutivo primeiro. Não o do Juarez, não do vereador Juarez. Tá, então, não havendo quem queira discutir, nós agora vamos votar, tá? Em votação o parecer da CCJ, tá? Que daí é contra. Quem está aprovando agora, mantém a favor daquele parecer para poder aprovar isso aqui. Questão de ordem cedida ao vereador Salésio Lima. Não está. Senhora presidente, pedi que pudesse suspender os trabalhos da sessão para que nós pudéssemos entender melhor o projeto. Nós vamos cancelar um pouco a sessão para que suspender a sessão por 5 minutos, até 5 minutos, para que os vereadores, então, discutam esse projeto. Reabertos os trabalhos. Então, está em votação, né? Em votação o parecer da CCJ. Presidente não vota, artigo 173. Paulo. Votação encerrada. Então, o parecer, né, foi rejeitado por unanimidade. A mesa recebeu o substitutivo 02, o qual será apreciado pelo plenário previamente ao substitutivo 01 e ao texto originário, prejudicando-os em caso de aprovação, conforme artigo 151 do Regimento Interno. Em discussão, o substitutivo número 2. Não havendo quem queira discutir o substitutivo 02, em votação, substitutivo 02. Votação liberada. Presidente não vota, artigo 173. Votação encerrada. O projeto, aliás, o substitutivo foi aprovado por unanimidade. Parabéns ao vereador, ex-vereador Antônio de Oliveira.
Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, número PL 100/2022, de autoria do vereador Juarez de Jesus, que cria o programa Apadrinhamento Afetivo de Idosos no município de Criciúma e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Com a palavra, vereador autor Juarez de Jesus. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos assiste através do plenário e através das redes sociais. O apadrinhamento afetivo é uma ação social que tem o objetivo de garantir o direito à convivência comunitária à pessoa idosa, acolhidas institucionalmente, reduzindo dessa forma o isolamento social. O programa funcionará da seguinte maneira: idosos sob responsabilidade de instituições de longa permanência para idosos no município poderão ser apadrinhados aos finais de semana, feriados ou datas comemorativas. E, assim, o padrinho possibilitará o acesso do idoso ao convívio de inserção social, dando-lhe carinho, atenção e solidariedade. Conforme o projeto de lei, para se tornar um padrinho ou madrinha, os interessados deverão procurar a instituição de permanência responsável pelo idoso e se mostrar disposto a exercer o afeto. Com o apadrinhamento formalizado, ambos terão possibilidade de convivência fora da instituição, em finais de semana, feriados, datas comemorativas. O programa prevê ainda a divulgação de campanhas para falar sobre as consequências do abandono familiar. Atualmente existe em pleno funcionamento na cidade 7 instituições de longa permanência para idosos, ILPIs, contando com 218 residentes, conforme dados repassados pelos voluntários do projeto Avivamento Viva o Momento, que foi o pessoal que procurou até o nosso gabinete, falando sobre a necessidade de criar essa proposta aqui para o município de Criciúma, dando respaldo para essas instituições, dando amparo também para quem deseja fazer esse tipo de trabalho. E existe algumas instituições que fazem, projetos sociais que fazem esse tipo de trabalho, e inclusive esse projeto também já foi proposto e já é lei no município em Porto Alegre e em Tubarão. Tem matérias já análogas, já são projetos, já são leis, né, nesses municípios de Porto Alegre e Tubarão. Então, diante disso, entendendo a importância do debate em relação à pessoa idosa, em condição, principalmente em condição de abandono, deve ser muito triste. Já visitei algumas casas em alguns momentos e ver que realmente a pessoa se encontra dessa forma. Então, trazer esse debate para essa casa, conscientizar as pessoas que há uma necessidade de fazer esse tipo de visita, de ser realmente um padrinho dessas pessoas nessas condições, eu acho que extremamente nobre. E aí eu parabenizo mais uma vez de forma especial esse projeto, que é o Avivamento Viva o Momento nas ILPIs. Sim? Uma parte, vereador. Primeiro, elogiar, parabenizar por esse projeto. Esse projeto também foi feito para as crianças, né, no abrigo também, nos finais de semana, através dessas entidades. Você se cadastra também, e você pode levar nos finais de semana uma criança que está ali esperando a adoção. Então, nada mais justo também pelos idosos, né, que podem receber, né, ser tirado daquele local, daquele ambiente, levar para um lar e passar o final de semana, trazer mais dignidade aos nossos idosos que tanto fazem e já fizeram pela nossa nação, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Então,
meus parabéns por esse projeto, com certeza engrandece a nossa cidade no conceito social de acolhimento a essas pessoas. Mais uma vez, meus parabéns. Obrigado, vereador. Era isso, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada, a presidente não vota. Artigo 173. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, número PL 103/2022, de autoria do vereador Zairo Casagrande, que altera o artigo 1º da Lei número 2.934, de 17 de março de 1994, que denomina vias públicas, na descrição referente à Rua 541, Rua das Laranjeiras. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada, presidente não vota. Artigo 173. Vereador Obadias. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo número PL 104/2022, de autoria do vereador Zairo Casagrande, que denomina Rua dos Cedros, lado B. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada, presidente não vota. Artigo 173. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo número PL 105/2022, de autoria do vereador Márcio Darós, que denomina Rua Ambrósio Tinelli. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Presidente não vota. Artigo 173. Ambrósio. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo número PLC-EXE 051/2022, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera dispositivos da Lei Complementar 287/2018, Código Tributário Municipal, CTM. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. O projeto foi aprovado em primeira discussão e votação na sessão ordinária realizada em 10/10/2022. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada.
Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo número PLC-EXZ 053/2022, encaminhado pelo prefeito municipal, que corrige o zonamento do solo nas áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra de educação e fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. O projeto foi aprovado em primeira discussão e votação na sessão ordinária realizada em 10/10/2022. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo número PLC-EXZ 054/2022, encaminhada pelo prefeito municipal, que altera a lei complementar número 421, de 5 de novembro de 2021, e inclui dispositivo na lei complementar número 473, de 14 de julho de 2022. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima no dia 18/10/2022, terça-feira, em horário regimental. Boa noite a todos.